Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar com um surfista aqui de Vila Velha. Surfista e ex-prefeito de Vila Velha. Daqui a pouco você vai ver quem é. Antes eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas plataformas de áudio, também nas redes sociais, tudo prontinho, preparado da forma mais profissional possível. Quer mais informações? Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo muito legal, roupas de excelente qualidade, muito bonitas e de ótimo preço. Tem camiseta, bermuda, boné, agora uma coleção nova. Tem também roupa feminina, então você entra lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, enche o carrinho, pode encher bastante e na hora de pagar você vai digitar o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto, um descontaço e os preços já são legais e você ainda tem 20% de desconto. Entra lá, você vai se surpreender com a qualidade das roupas da Ripple. Também peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir os vídeos, dar o like aí. Isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Então, dessa forma a gente vai conseguir. Então, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, dá like nos vídeos, compartilha por aí, espalha por aí, fala assim, pô, você já assistiu o Edcast? Tem umas entrevistas legais lá e tal, tem bastante coisa, bastante conteúdo legal e você vai se surpreender com certeza. Estamos também nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas de áudio a gente está. Então se você quer ouvir o Edcast aí fazendo uma atividade física, de repente está no trânsito aí, o trânsito está pesado, está no engarrafamento, coloca o Edcast lá no rádio, vai passar rapidinho, você vai ver, porque as histórias realmente são surpreendentes. E a gente também está no canal 525 da NET, na TV Ambiental. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem desculpa para você não assistir o Edcast. E agora a gente conversa com o ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, surfista. Aprendeu a surfar aqui em Vila Velha, Max? Aqui em Vila Velha, com 13 anos. Com 13 anos, então tem tempo isso, assim, eu despertei interesse pelo surf quando eu morava em Brasília. Interessante, né? Mas meu pai foi deputado federal e a gente morou um ano em Brasília, em 1980. E eu vim... Seu pai foi deputado em 1980? Em 80 ele era deputado. E a gente morando em Brasília, o dia mais feliz é o dia de vir para Vila Velha, né? Então a gente veio, era um feriado de Semana Santa, aqui em Vila Velha, e tinha um campeonato de surf na Barra do Jucu. E eu fui acompanhar o campeonato e tal, fiquei vidrado com aquilo ali, né? E aí despertou logo o desejo de começar a surfar e tal. Aí no ano seguinte a gente voltou a morar em Vila Velha, né? Foi um ano só que a gente ficou fora daqui. E aí eu comecei a pegar onda, com 13 anos comecei a surfar. E surfar é igual andar de bicicleta, você não desaprende nunca. Legal. Mas, você falou que em 80 o Max Pike, também é famoso ex-governador, foi deputado federal. Foi deputado federal, ele foi eleito governador... em 78, foi deputado federal até 82, reeleito em 82, e em 86 ele foi eleito governador do estado. 82 foi o Camata, não foi isso? Foi o Camata, exatamente. Aí a sequência foi essa aí. Essa coisa de conviver com um político foi difícil para você como moleque, assim, porque você perde seu pai, né? Não, porque você perde seu pai para reunião, não tem hora para reunião, não tem dia, não tem esse tipo de coisa. Né? A gente, sempre encarou com muita naturalidade isso, né? Meu pai é médico também, minha mãe também é médica, então, o Senado da casa sempre muito cheio, meu pai atendendo as pessoas e tal. E foi muito natural isso. Meu pai foi deputado estadual, foi deputado federal. E depois, quando ele assumiu esses mandatos que tinha que percorrer o estado todo, ele deixou de praticar a medicina, né? Mas minha mãe não, sempre praticando a medicina. Às vezes o consultório dela era lá dentro de casa também, tinha uma parte da casa que era o consultório dela, enfim. A gente sempre encarou isso tudo com muita naturalidade. Então, entrar na política foi natural também? Eu senti esse despertamento quando eu estava na faculdade. Na UVV, a gente estava participando do diretório acadêmico, né? Criamos o Diretório Central dos Estudantes, e naquele período houve um
uma contestação dos valores das mensalidades e tal. Então a gente liderou aquele movimento. O VV era uma das únicas faculdades particulares do Estado, né? Na época tinha 3 cursos apenas, né? Contábeis, Direito e Administração. Exatamente. E depois entrou um quarto curso, que foi de Economia, e depois veio crescendo, hoje explodiu de crescimento, né? É uma universidade. E naquela época, assim, a gente pagou as mensalidades em juízo e tal, e a gente liderando aquele processo, fui suspenso da faculdade, eu e mais 4 colegas do DCE, enfim. Aí começou esse despertamento e tal, e eu fui candidato a vereador e fui eleito vereador. Muito cedo ainda, né? Você tinha com quantos 20 anos de idade, né? Então, assim, fui candidato a prefeito, enfim, e segui o rumo na política também. Apesar de que sou servidor de carreira da Justiça do Trabalho, do TRT, né? Desde 94, concursado. Então, nas minhas horas vagas, eu estou lá no TRT de meio-dia 7 da noite. Nas horas vagas? Nas horas vagas, quando estou sem mandato, sem estar exercendo mandato eletivo. Você ficou muito pouco sem mandato, né? Eu, assim, engrenei uma sequência de 14 anos seguidos afastado do TRT. No serviço público. Fui eleito deputado estadual, fui reeleito estadual, interrompi o segundo mandato quando fui eleito prefeito de Vila Velha, fui reeleito prefeito de Vila Velha. Então, fiquei 14 anos, né? 6 de deputado estadual e 8 de prefeito. Depois voltei para o TRT e assumi o sindicato da categoria durante um período. E também de lá fui eleito deputado federal, voltei a ser prefeito, enfim. Mas sou servidor de carreira do TRT. Quando eu estive recentemente na prefeitura, nos últimos 4 anos em que fui prefeito, o meu salário, quem pagava era o TRT, era o prefeito custo zero ao município de Vila Velha. Então, é um direito que o servidor de carreira tem de escolher de onde vai receber sua remuneração. Entendi. Então, assim, quem pagava o salário do prefeito Max Filho era o TRT, porque é meu local de origem, enfim. E a Previdência também, eu continuava sempre contribuindo com a Previdência do TRT. Então, assim, seja o mandato municipal, estadual ou federal, o meu vínculo de trabalho é o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. O que é política para você, Max? Política é um instrumento de Deus e do povo para fazer as mudanças necessárias visando o bem-estar da população, da comunidade. Política, para mim, é isso. Mas como é que você vê a política que a gente vive hoje? A gente vive uma política, a gente vive um momento ímpar, né? A gente vive um momento de extrema polarização. Eu acho que depois da redemocratização, depois que o governo militar saiu, a gente teve a oportunidade de ter um governo que ajustou o país, que foi o governo Fernando Henrique, né? Com o Plano Real. Acho que ninguém tira méritos disso, né? Independente de se foi bom, se foi ruim, quais foram as pautas, o Plano Real mudou o país, mudou a forma da gente viver o país. A gente que é mais velho sabe que a gente ia no supermercado num dia, no outro dia o preço era completamente diferente, muito mais alto. A gente que é mais velho, quem, cara pálida? Mas assim, a gente viveu isso, né? A gente viveu o período do fiscal do Sarney, a gente viveu escassez de carne bovina que tinha que comprar de madrugada escondido, a gente viveu isso tudo, né? E depois entrou o Plano Real e acertou tudo isso. E aí a gente parecia que estava num rumo, né? Parecia que estava num rumo, pegamos uma recessão muito grande no segundo governo Fernando Henrique, uma recessão braba mesmo, a max desvalorização do dólar no final do governo Fernando Henrique, e aí a gente teve o governo Lula, o primeiro governo Lula, que foi, o país explodiu. A partir do segundo governo Lula as coisas começaram a degringolar, né? Isso fatos, não é nenhuma posição política, nem a favor nem contra nada. E a gente vive hoje um momento que lá atrás a gente parecia que ia decolar, tem a famosa capa da Times, lá, da revista Time, que mostra um foguete decolando, que é o Brasil, e mostra um período depois o foguete descendo, né? O que aconteceu? O que a gente está vivendo hoje, na sua opinião? Bom, nós atravessamos algumas crises nesse caminho, né? Muitas, nesse né? caminhar, né? Várias crises geradas aqui dentro e crises provocadas também pelo cenário internacional. Lembro que em 2008 houve a bolha imobiliária americana, aquilo teve consequências no Brasil. Então, nós vivemos hoje a chamada aldeia global. Então, um espirro
lá na China, você sente aqui, pega uma pneumonia aqui no Brasil. Então, assim, tudo está muito conectado. Aliás, eu até revi o meu conceito em relação ao governo Fernando Henrique, depois de ter lido o livro do Paul Krugman, né? Porque ele faz uma leitura daquele tempo, e Fernando Henrique, para desvalorizar o real, você recuperou essa informação aqui, o mundo estava vivendo crises cíclicas, né? Veio o México, caiu a economia do México, caiu a Argentina, o Brasil era a bola da vez. Aí o Fernando Henrique conseguiu amarrar com a FMI a proteção internacional para que o Brasil não entrasse naquela fila e experimentasse aquela quebradeira que experimentaram esses países vizinhos, né? Então, o Brasil continuou de pé e conseguiu atravessar aquele período sem mergulhar de vez numa crise. Porque hoje em dia, assim, as pessoas, na crise de 29 do século passado, as pessoas tinham que ir ao banco, sacar os seus valores e tal. Hoje não. Num clique, a pessoa retira o que tem. Então, a imagem, né? O que o país está demonstrando lá fora e tal, você tem que... O mercado é muito movido por fatores psicológicos. Então, a imagem também diz muita coisa a respeito disso. Então, o Fernando Henrique conseguiu blindar a economia do Brasil para atravessar aquele período. O Lula surfou uma onda de crescimento mundial, né? E aí o Brasil poderia ter feito reformas importantes ali para ajustar as velas, para disparar, né? E ir mais longe, né? Deixou de fazê-lo. Enfrentou no seu primeiro mandato a crise do mensalão, né? Escapou pelo fato da economia estar indo bem, né? Aquela frase célebre do assessor do Bill Clinton, né? Economia, estúpido, né? Então, quer dizer, o cara vai bem em todas as áreas, mas na economia, se vai mal, não tem quem salve. Ou se a economia vai bem, o cara termina assim, as pessoas terminam relativizando os outros erros, desde que a economia vai bem e tal. Aceita muita coisa. Aí veio o governo Dilma, ela ganhou a eleição, foi a sucessora apoiada pelo Lula, ela ganhou a eleição, fez o seu primeiro governo, acertando algumas coisinhas, né, afastando alguns elementos que estavam meio que engolfados na corrupção do governo do Lula. E aí, no seu segundo mandato, ela se elegeu com uma agenda, que a agenda necessária era outra. Me lembro que tem um político famoso aqui do Espírito Santo, chegou a dar uma declaração dizendo: eu torço por um estelionato eleitoral. Ou seja, que aquelas bandeiras que ela havia pregado, né, ela engavetasse e governasse a nação com outro tipo de agenda. Eu era deputado federal e, por exemplo, a Dilma se elegeu dizendo: nem que a vaca tussa, nós vamos tirar direito do trabalhador, da Previdência. E logo de cara quis fazer a reforma da Previdência. Eu estava lá. Eu falei: olha, essa reforma é a reforma bovino-expectorante, porque ela dizia que nem que a vaca tossisse, ela ia fazer. Nós estamos assistindo agora isso daí. Lembro que o Caiado até repercutiu uma fala minha nesse sentido. Quer dizer, ela prometeu uma coisa e apresentou outra agenda. E aí teve o seu próprio partido contra ela. Então, assim, não há vento bom para o Manaus sem rumo. Então, o Brasil perdeu o rumo ali. E ela foi afastada, né, na tentativa de tentar recuperar a economia. Veio Michel Temer, né, aquela expectativa dele colocar de pé. Aí veio o Joesley Day, aquele dia fatídico de 17 de maio de 2016, não, né? 2017. Enfim, fatídico dia, quer dizer, o Brasil que estava na perspectiva de colocar as coisas no lugar, enfim. E nós estamos vivendo essas crises cíclicas. Atualmente a gente tem a figura, o Zé Simão na Folha de São Paulo chamou, não temos mais eleitores, temos rejeitores, porque é um campeonato de rejeições, né? Um campeonato do ódio, né? Aliás, já se fala gabinete de ódio, enfim. Então as pessoas, não sei se essa fase, essa época, né, que estamos vivendo, onde a coisa está muito acirrada. Então, assim,
as favas, o crescimento do Brasil, as favas, a unidade nacional, as favas, a perspectiva de futuro. O que vale hoje é a narrativa de um contra a narrativa de outro. Então, quer dizer, a gente termina marcando passo, né? Então, é uma fase muito difícil. A gente espera que essa fase a gente possa atravessar e, dentre mortos e feridos, que salvem-se todos. Você foi prefeito de Vila Velha a primeira vez? 2001 a 2008 então, e de 2017 a 2020. Então você pegou o primeiro governo, você pegou o governo Lula, né? O final do governo Fernando Henrique e o governo Lula, não é Peguei isso? O final de Fernando Henrique. Como é que isso impactou Vila Velha, especificamente nesse período? Olha, assim... Como é que você percebeu isso como gestor? Logo no primeiro primeiro ano de mandato, o orçamento da cidade era 100 milhões de reais. 2001, 105 milhões de reais para ser preciso. A cidade tinha muitos desafios e tal, e nós havíamos derrotado o prefeito, candidato à reeleição, Jorge Andes, que era do PSDB, que era do partido do Zé Inácio, que era o governador do PSDB, que era do partido do Fernando Henrique, que era o presidente da República. Fernando Henrique. E você era do PDT, não é isso? Eu fui eleito prefeito de Vila Velha em 2000 pelo PTB. 14, né? E fui reeleito no PDT. Tá. E Fernando Henrique abriu o ano letivo de 2000, do ano da eleição, em Vila Velha. Jorge Andes inaugurando a escola lá de Praia das Gaivotas, o presidente da República veio. Escola João Calmon. Exatamente. A prefeitura construiu um heliponto só para ele. Só para pousar o helicóptero do Fernando Henrique, que nós estamos na oposição, né? Aquilo tudo. E, de fato, assim, consegui algum recurso no governo Fernando Henrique, por exemplo, a galeria ali da Rua América do Sul, da Rua Dom Jorge Menezes, ali no entorno do Convento da Penha, fizemos umas obras importantes ali para livrar do alagamento constante ali naquela região central de Vila Velha. Fizemos em convênio com o Fernando Henrique, com o governo federal. Mas aí o governo Fernando Henrique acabou e saiu do governo, cancelando o empenho. Nós ficamos com a obra na mão e sem o recurso que havia sido prometido. Colocamos até um carimbo na placa de obra, calote de FHC, enfim. Mas por isso que eu digo que eu tive uma releitura da obra de Fernando Henrique após. Hoje estamos até no mesmo partido. Hoje você está no PSDB. Eu fui prefeito no PSDB. Eu acho que Fernando Henrique, aquilo que você falou, né, deu uma grande contribuição à nação. O Lula, ele veio a Vila Velha naquela eleição de 2002. O primeiro comício do Lula foi em Vila Velha, né? A nossa aliança naquele período, eu estava no PTB, mas fui apoiado pelo PT e outras forças, o PSB e outras forças dessa linha centro-esquerda, etc. E aí a gente participou daquele movimento, o Lula esteve aqui e o governo Lula, primeiro governo do presidente Lula, chegou a fazer alguns gestos no sentido de fortalecer os municípios, especialmente os municípios como Vila Velha e Cariacica, que tem grande população, mas não tem tanta arrecadação. Por quê? Porque o povo não conta na repartição dos recursos. Então, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre o Consumo, que é um grande imposto que o Estado arrecada, e o Estado reparte entre os seus municípios sem que o povo conte. Conta onde está a sede fiscal da empresa. Então, isso tem um peso de 75% nessa distribuição. E os 25% restantes são fatores definidos em lei estadual, onde o povo não conta. Então, assim, nós temos grandes populações e uma receita pequena. Vila Velha, Cariacica, enfim. Mas não passou de boas intenções daquele promessa governo, de político, né? Daquele governo. Palocci chegou a abraçar essa tese, era o ministro da Fazenda. O Espírito Santo tem uma passagem, né? Porque o governo federal aportou recursos no governo do Estado em 2003, em maio de 2003. O Estado pagava com atraso sua folha de pagamento, vieram os recursos do royalties de petróleo. O Palocci veio trazer ao Paulo Artung no Palácio Anchieta, aquilo tirou o Estado do vermelho, digamos assim, das contas, né, no vermelho, começou a pagar
em dia a partir dali. Isso. E terminou assim, o governo federal sendo sócio de uma recuperação do Estado do Espírito Santo, né? Na verdade, esse dinheiro dos royalties foi descoberto ainda no governo Zé Inácio, mas nem Fernando Henrique nem nenhum outro presidente ia passar recurso ao governo Zé Inácio, como ele chegou no final do seu mandato, né? Muito desgastado, muitas denúncias de corrupção. Isso, então assim, nem o próprio presidente do seu mesmo partido. Então, qual foi a descoberta? Aqui está o mapa da divisa entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. Se você botar na mesa, a linha dessa divisa ela é reta. Só que o globo terrestre não é uma mesa. Quando você plota o mapa no globo terrestre, a linha da divisa entre os estados desce um pouco no mar. Nessa definição, o campo do Roncador, que é o campo de maior produção de petróleo do Brasil, passou parte dele a vir para o Espírito Santo. E aí se descobriu isso no governo do Zé Inácio, mas Fernando Henrique não fez isso com o Zé Inácio, acho que nenhum outro presidente faria. Mas aí o governo federal fez, e Paulo Artung deu a sorte histórica de estar sentado na cadeira de governador do Espírito Santo, e aí o Estado recebeu os recursos dos royalties, que tirou o Estado das contas do vermelho. De lá para cá, houve aquela sintonia, né, entre o governo do Espírito Santo e o governo federal, tanto que na sucessão do Lula falaram que o Paulo Artung ia ser vice da Dilma, perguntaram a ele disse uma verdade, falaram, ninguém é candidato a vice, vice é uma coisa que acontece, a pessoa está no lugar certo na hora certa. Mas enfim, porque o PMDB, hoje o MDB indicou o vice, né, terminou sendo o Michel Temer, né? E deu o que deu. E deu o que deu, o impeachment da Dilma, ele assumiu como presidente e tal. Aproveitando que você falou da harmonia do governo federal com o governo estadual, nessa época também teve uma desarmonia entre o governo de Vila Velha e o governo do estado. Você teve uma briga feia com o Paulo Artung nessa época, né? Não. E muita gente fala que Vila Velha sofreu por isso, porque não teve recurso nessa época. Assim, quem sofreu... O fato é o seguinte, eu fui em 98, é interessante a gente contar um detalhe, Vamos né? lá, ótimo. Eu fui reeleito deputado estadual, fui o mais votado do estado. O Paulo Artung é um homem que sempre trabalhou com pesquisa. Ele era candidato a senador, ele me procurou em Vila Velha, viu que nós estávamos numa situação muito confortável naquela eleição e quis colar a campanha dele de senador na nossa aqui em Vila Velha. E me lembro que meu pai era candidato a deputado federal e foi eleito federal naquela eleição também, em 98. Meu pai chegou para o Paulo e falou, Paulo, tudo bem, mas nós não vamos ficar com Elcio Álvares. Elcio tinha sido governador biônico da ditadura e tal. Meu pai derrotou Elcio como candidato a governador em 86. Né? Enfim, era líder do governo federal, enfim. E aí meu pai disse ao Paulo Artung, Paulo, nós vamos ficar contigo, tá? Agora, o Max Filho vai ser candidato a prefeito daqui a 2 anos, nós não queremos eleger um senador que daqui a 2 anos vem aqui para apoiar outro candidato. E Paulo Artung fechou o compromisso de nos apoiar na eleição seguinte. Bom, aí veio a eleição seguinte, houve uma decisão que eu fiquei inelegível, tentaram caçar meu mandato na Assembleia. Foi o episódio do helicóptero, é isso? Exatamente. Conta pra gente. Exatamente. Aí tentaram caçar meu mandato na Assembleia e houve uma comoção em Vila Velha. Nossa campanha de 2000 era de passeata para a Assembleia Legislativa, porque o Zé Carlos Grátis era o presidente da Assembleia, comandando um processo para caçar meu mandato, para não deixar eu ser votado em Vila Velha. Mas, enfim, o Paulo Artung quis até trocar o candidato, mas aí eu fiquei firme, né? E vim candidato. E ganhou. Ganhamos a eleição. E o Paulo cumpriu o acordo feito em 98. Esteve no nosso palanque, né? Nos apoiando, e nós ganhamos a eleição. Na eleição seguinte, o Paulo esperou que a gente o apoiasse como candidato a governador. Só que veio o candidato a governador naquela eleição, um cidadão chamado Max Freitas Mauro, meu pai. Aí o Paulo pediu a um emissário seu que eu apoiasse o Paulo. Eu falei, olha,
Entre o seu pai e o outro candidato, pô. Na sua cabeça, na minha, mas na cabeça de algumas pessoas não é assim que funciona. Do Paulo Artung? Não é assim que funciona. Dele? Ele queria... Aí, para minha infelicidade, Paulo perdeu a eleição em Vila Velha, em Cariacica, perdeu em vários municípios, mas ganhou a eleição no geral. E foi governador do estado de 2003 a 2010. E eu fui prefeito de 2001 a 2008. Então, passei 6 anos assim... Amigo? Amargando assim, uma certa desatenção, né? Me lembro, por exemplo, que houve a pior enchente da cidade de Vila Velha, eu era prefeito, 2004. 2004, assim, logo no início do ano e tal. E aí o governador me recebeu porque eu fui acompanhando o prefeito de Cariacica, Aloysio Santos, de saudosa memória. E veio aqui num palanque montado pela oposição a nosso trabalho em Vila Velha, lá em Cobilândia. Quer dizer, aí não bastasse a enchente, agora os nossos adversários acharam a oportunidade de se reunir para nos derrotar, trazendo inclusive a figura do governador. Quando eu desci do carro naquela praça, eu olhei para o céu, rapaz, um arco-íris, coisa linda. Falei, olha aí, Deus está nesse negócio. Fui lá, recebi o governador. Mas, assim, acho que o Paulo podia certamente ter feito mais, prometeu algumas outras coisas ao povo de Vila Velha que não cumpriu. E eu terminei, assim, de certa forma, dando umas estocadas, né? Por exemplo, quando nós fomos começar a obra da Lindenberg, em 2008, logo depois da Festa da Penha, de 2008, em parceria com o Estado. Final do seu mandato já. Final do segundo mandato. Isso. Aí o governo do estado tinha prometido, nós estávamos começando a obra da Lindenberg, foi dar entrevista lá na TV Vitória, você teve uma passagem por lá também. Aí falei da Lindenberg e tal. Na semana anterior, o governo do estado tinha anunciado a construção da 4ª ponte. Aí a repórter me pergunta, prefeito, e essa 4ª ponte anunciada? Eu falei, olha... Eu espero que não seja uma cortina de fumaça para esconder a falta de investimentos do Estado na mobilidade urbana da Grande Vitória. Rapaz, eles sentiram isso. Naquele dia, teve uma senhora que morreu, Dona Célia, com um tiro de escopeta, quando entrava no banco aqui em Vila Velha, no antigo Banco Nacional, ali no centro. Aí, naquele dia que eu dei a entrevista, na segunda-feira, na sexta-feira eu voltei ao mesmo programa para falar de violência em Vila Velha. Aí a repórter falou, prefeito, o senhor falou de cortina de fumaça, o governo não gostou. O senhor vai dar entrevista no primeiro bloco, porque se o senhor falar alguma coisa do governo, é para dar tempo deles te responderem no ar. Eu achei de uma sinceridade a repórter, sensacional. Mas enfim... Mas eu falava certas coisas que eles não gostavam de ouvir. Mas chegaram a anunciar a 4ª ponte, anunciaram o túnel, ligando Vila Velha a Vitória. Eu assisti isso tudo, amigo. Eu assisti tudo isso. E eu passei como criador de caso. Teve um episódio, eu descobri, né, que o Estado recebia royalties de petróleo, a gente já falou um pouquinho disso aqui hoje, e parte desses royalties o Estado tinha que entregar aos municípios. E aí comecei a cobrar, mobilizar os prefeitos. 25% dos royalties que o Estado recebe, repassa aos municípios. Aí quando começou a crescer esse movimento, e eu cobrando, uma consultoria que a Prefeitura de Vila Velha tinha contratado, descobriu isso. Aí o Paulo Artung o que fez? Não vou dar 25% não aos prefeitos, vou dar 30%. Só que eu vou botar um aspecto na lei para tirar a Vila Velha. Essas coisas que... Não foi por maldade. Certamente não foi por maldade, um detalhe, mas enfim. Criaram o Fundo de Redução da Desigualdade para tirar Vila Velha e mais alguns municípios que já recebiam royalties diretamente da ANP. Eu o que fiz? Restou a mim
entrar com uma ação judicial contra o Estado do Espírito Santo. Município de Vila Velha contra o Estado do Espírito Santo. Lá vem o criador de casa, olha ele aí. Tá certo? O cara criando casa. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado, nós perdemos de 20-1. Gol da Alemanha. 20-1. Perdemos. O governo, um período que o governo estava blindado, apoio. Bom, aí recorremos ao STJ. No STJ ganhamos a unanimidade. Em 2020, transitou em julgado, o Estado agora está se programando para pagar o município de Vila Velha os atrasados. Pagar tudo. Cerca de 200 milhões de reais que era para ter entrado, não entrou. Né? E o município de Vila Velha, ao lado de Cariacica, são os 2 municípios com a menor receita municipal per capita. Então eu atravessei tudo isso. Na verdade, eu sou um sobrevivente de tudo isso aí que eu assisti. Ou sou um zumbi, não sei. Mas eu assisti essas coisas todas acontecerem. Mas aí, como são as coisas e como é política? Você saiu do partido que você estava, que era o PDT, foi para o PSDB, que era o partido do ex-governador Paulo Artung. Você foi colega de partido dele? Não. Foi colega de partido? Paulo Artung estava no MDB. Não, mas ele... Não, já tinha saído... Eu fui para o PSDB porque foi a exclusão do Paulo na eleição de 2010. O Paulo, ele se aliou a Dilma, ele era PMDB, MDB se aliou ao PT, né? E quem sobrou ali foi o PSDB. Eu estava no PTB, me abriguei no PTB, em parceria com o PSDB. O nosso candidato a governador em 2010 foi Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo é frasista, né, inveterado, falando: Max Filho, nós vamos declarar guerra aos Estados Unidos. Assim, uma expressão que o Paulo juntava todo mundo. Então sobrava para mim o que sobrava do Paulo. Então o PDT estava lá, estava todo mundo lá. PSB, PCdoB estava lá. O que sobrou foi o PSDB. Com o PTB eu falei, então é a turma que eu vou me juntar aqui. Do contrário, era só... Mas enfim, eu digo isso, depois assim, me acertei com o Paulo, quando fui ser candidato a prefeito. Isso que eu queria saber, como é que foi isso? Eu era deputado federal e não admitia a possibilidade de ser candidato a prefeito de Vila Velha em 2016. Você não admitia? Eu não admitia. Mas fiquei muito sozinho nessa posição de não ser candidato a prefeito. O PSDB, o partido que eu fui eleito deputado, queria que eu fosse candidato, direção nacional, direção estadual, direção local. Eu fiquei muito sozinho na posição de não ser candidato. E aí fui conversar com o Paulo, que era o governador. Eu vinha de experiência de 6 anos com o Paulo Artung e 2 anos com o Zé Inácio. Eu falei, olha, se ele tiver um sinalzinho qualquer, é sinal de que eu não vou de jeito nenhum. Mas aí quando entrei lá, o PSDB já estava com o Paulo, porque o vice-governador era o César Conago, que era o vice do Paulo. Isso. Aí entrei na sala e o Paulo fez a pergunta, e aí, veio admitir a possibilidade de ser candidato a prefeito? Eu falei, eu vim admitir a possibilidade de ser candidato a prefeito. E ali não houve nenhuma rusga. E, diante daquilo, então, eu topei a missão de ser candidato a prefeito e sabia que a chance de vencer aquela eleição era muito grande. Vim candidato e fui prefeito. Virou o melhor amigo do ex-governador Paulo Artung? Consegui fazer meu primeiro convênio depois de 10 anos como prefeito, no final de 2018. Aí assinei os primeiros convênios das principais obras da nossa administração. No final do governo de Paulo Artung. Aí, com a mudança do governo, veio o Renato Casagrande, cancelou todos os convênios. A alegria de pobre dura pouco, rapaz. 10 anos para assinar o primeiro convênio. Mas você sempre teve uma boa relação com o Casagrande, né? Mas eu não podia romper, né? Eu já tinha aquele histórico. Pô, o cara foi prefeito 8 anos, afastado do governo. Aí vem o governo Casagrande começando e rompe seus primeiros convênios. Eu tive que engolir a pílula. Ficar quietinho, sofrer o desgaste, não fazer aquelas obras, aquelas principais do nosso governo, e esperar
a boa vontade do Casagrande, da sua equipe, né? No sentido de reverter aquilo e fazer as obras que terminamos contratando no final do nosso mandato, já em 2020. Sua relação com o ex-governador Paulo Artung, como é que é hoje? É boa, é boa. Não somos amigos de infância, mas, enfim, é boa. Eu tive na nossa equipe um quadro exuberante do Estado, que foi a Ângela Silvares, que é cunhada do Paulo. De certa forma, até o governo Casagrande, alguns setores me olhavam com certa desconfiança em razão da presença dela, mas que foi uma excelente profissional. Que é um quadro técnico ligado principalmente a controle e transparência. Perfeitamente, ela foi secretária de controle, muito nos ajudou. Então, assim, foi uma grande contribuição ao nosso mandato, né? De forma que já não tem ferida aberta nenhuma que não tenha sido curada, a relação é boa. Não sou companheiro de infância, não sou como outros aí, né, que são muito ligados a Paulo. A gente respeita a figura política. Acho que tanto o Paulo quanto o Renato, né, deram contribuições importantes também ao Estado do Espírito Santo. Enfim, então eu procuro ter uma relação boa com os dois. É isso que eu ia te perguntar, como é que é a sua relação hoje com o Casagrande? Também é boa, procuro ter uma relação boa com ele. Se você tivesse que votar em Paulo Artung ou em Casagrande, em quem que você votaria para governador? Olha, não vamos ter essa opção, né? Porque o Paulo está inelegível porque não está afiliado. Você pegou o governo dos dois, né? Amigo, assim, eu acho que eu tenho que aguardar um pouco a posição do meu partido, o que o partido vai fazer em relação às eleições desse ano. Todo mundo, eu sempre pergunto isso para todos os políticos que vieram aqui. Se você me perguntasse isso, o governador assim, Casagrande, perguntei em quem ele votaria como prefeito. Eu sempre respondi assim, que seria Renato Casagrande. Né? Mas eu acho que ambos têm contribuições relevantes ao Estado do Espírito Santo e claro que Paulo não é candidato mais, né? O Renato possivelmente seja candidato à reeleição, mas eu sofri. Já foi lançada a pré-candidatura. Eu sofri no PSDB, eu disputei a convenção estadual do partido em 2017, com um grupo do César Conago, né? O grupo do César ganhou a convenção em 2017. Foi um episódio confuso, gerou bastante polêmica isso, inclusive, não foi isso? Eu conto a história. A diferença foi muito pequena de votação, né, pelo comando do PSDB. Você quer contar essa história? Com certeza, vamos lá. Em 2017, primeiro ano como prefeito de Vila Velha, fui procurado pelo então presidente do partido, falou: Max, os companheiros querem que você seja o candidato a presidente do partido. Eu falei: olha, vou fazer as conversas aí. A primeira pessoa que foi conversar foi César Conago. Ele ouviu, aí ficou um tempo sem falar comigo, teve uma cirurgia, alguma coisa assim que ele passou, eu fiquei aguardando o retorno dele, o restabelecimento. Né? Quando ele se restabeleceu, eu fui conversar de novo, ele falou: eu também quero ser presidente. Só que o Código de Ética do Governo do Estado rezava que os membros da alta administração não podiam ter cargo executivo no partido político. Isso até eu registrar a nossa chapa. Depois que eu registrei a nossa chapa, fizeram assim com o Conselho de Ética, Código de Ética do Estado do Espírito Santo, jogaram na lata do lixo. Enfrentei na convenção César Conago, sentado na cadeira de governador, porque Paulo se afastou, César assumiu, filiou Otaciano Neto, que era Otaciano, que é secretário de Agricultura. Que era secretário de Agricultura, Enio Bergoli, diretor do DR, o próprio Vandinho era secretário de Ciência e Tecnologia, todos eles na executiva do partido, até o registro da chapa do Max Filho. Isso não podia. Depois que o Max Filho registrou a chapa, aí pode qualquer coisa. As favas do Conselho de Ética do Estado do Espírito Santo. Deu até gente que pediu para sair, mas enfim. E o César foi para a convenção sentado na cadeira de governador, os secretários do Paulo abordando, e perdemos uma pouca diferença de voto. Mas o ato contínuo, o PSDB no Estado decretou intervenção no PSDB de Vila Velha. Então, assim, eu fiquei na posição assim, a ponto de sair do partido. Foi quase, né? Eu lembro dessa época. Não fui candidato em 2018, mas sofri uma hostilidade. O prefeito da cidade recebeu a intervenção
no seu partido, do seu partido, né? Na cúpula estadual, no seu município. Aí eu cogitei a possibilidade de sair do partido, lógico. Mas aí o Bruno Araújo se tornou candidato a presidente do partido. E eu era membro do Diretório Nacional. Presidente nacional do partido. Eu falei, eu vou ficar aqui para dar um votinho no Bruno. E Bruno era ministro da cidade, veio na minha campanha de 2016 como ministro, no dia do aniversário da esposa dele, ele veio com a esposa, enfim. Aí eu falei, pelo menos eu vou ficar aqui para dar um votinho no Bruno, depois eu saio. Mas aí, para minha surpresa, Bruno consegue unir o partido e se tornar o presidente nacional do partido. Eu falei, rapaz, agora eu vou ficar numa situação difícil de sair do partido. Aí recuaram na intervenção, a Nacional ia retirar a intervenção, antes que a Nacional retirasse, eles recuaram na intervenção, fizemos a convenção de Vila Velha, o Bruno Araújo veio à convenção de Vila Velha, fizemos a convenção, aí decidi ficar no partido e ficar sem criar conflito com ninguém internamente, né? Meio que o maquinho paz e amor, né? Porque tanta hostilidade já tinha sofrido, não vou criar problema mais com ninguém. Então eu estou meio nesse momento ainda. Está ainda no paz e amor? Porque o partido ainda não tomou suas decisões, então internamente eu tenho procurado dialogar com todos os segmentos. Algumas pessoas saíram do partido, lamentavelmente, o César Conago saiu e tal, cumprindo, né, a orientação do Paulo Artung, enfim. Mas eu permaneço e tenho uma boa relação com todos. Fizemos uma chapa, né, um leito navegável para uma pré-candidatura à deputação federal, que é o meu caso. Então a gente vai conseguir. Tivemos o retorno do Sérgio Magés, que faz um belíssimo trabalho na Assembleia. Então, assim, que esteve na nossa chapa lá atrás, em 2017, saiu porque, né, o PSDB naquela eleição ficou sendo meio que um apêndice, né, dos interesses do Paulo, que era o governador. Paulo terminou deixando todo mundo falando sozinho, né? O PSDB veio por gravidade apoiar a eleição do Renato Casagrande, enfim. Mas nesse momento eu quero ouvir a direção do partido, os companheiros, o que vai decidir para a gente poder se posicionar. Mas já tem uma direção? Você imagina para onde que você e o PSDB devem caminhar, para qual candidatura? Nós tínhamos internamente uma pretensão colocada do ex-governador, do ex-vice-governador César Conago. Mas ele teve aqui e se colocou como pré-candidato. Terminou saindo do partido. Então, assim, internamente o presidente da executiva e a executiva como um todo, eu não sou membro da executiva, eu estou vindo de uma intervenção, eu estou restaurando as nossas relações no partido, enfim. Não participei da convenção que elegeu, por exemplo, o Vandinho, o presidente estadual, mas tenho uma excelente relação com ele. Então o partido ficou de dialogar sobre esse assunto após o dia 20 de abril, né? Que é o período de filiações e tal, dos partidos consolidarem suas listas perante a Justiça Eleitoral. Então, a partir daí que o partido vai começar a fazer esse diálogo interno. Sei que, possivelmente, apareça alguma pretensão de algum companheiro também que a gente tem que considerar. Como é que você recebeu... Você foi prefeito 4 anos, se candidatou e disputou a reeleição, mas você não ganhou. Você perdeu para o atual prefeito, que é o Arnaldinho. Como é que você recebeu isso, Max? O que você acha que aconteceu nesse período? Olha, Edu, quem disputa a eleição só tem 2 resultados possíveis. Ou ganha ou perde, né? Até quando empata a eleição. Teve um caso aqui em Vila Velha, Jonas Messa e Tenório Merlo tiveram a mesma quantidade de votos, empatou. O Tenório assumiu o mandato porque era mais velho que o Jonas. Então, assim, meio voto podia definir aquela eleição. Então, cada eleição tem a sua história. Cada eleição tem a sua história. Foi um mandato, assim, de muitos desafios. Assumimos no primeiro ano com a greve da Polícia Militar, enfrentamos a febre amarela, enfrentamos uma morte por bactéria numa creche particular na cidade e fechamos o último ano como sendo o primeiro ano da pandemia, né? Aquele temor generalizado. Então, assim, as empresas decretando
férias coletivas. Foi muitas fechando, sem perspectiva de abrir. Então, assim, ainda que, por exemplo, a parte de construção civil fosse uma atividade considerada essencial, mas todo mundo com medo, com receio. A empresa estava construindo os novos quiosques da Orla, deu férias coletivas. A empresa estava fazendo uma unidade de saúde aqui do Divino Espírito Santo, férias coletivas. Então, foi um período difícil, mas foi um mandato muito produtivo para a comunidade vilavelense, né? Nós implantamos o processo eletrônico, aposentamos o processo de papel na prefeitura, o sistema de informática da prefeitura estava rodando há mais de 30 anos, eu costumo dizer que nós aposentamos ele por tempo de serviço, mais de 30 anos, nos últimos 20 anos sendo contratado sem licitação, emergencialmente, a cada 6 meses se contrata e tal, nós colocamos de pé, né, essa contratação, tantos prefeitos tentaram, não conseguiram. A licitação do lixo, nesses 20 anos de prefeitura de Vila Velha, de 2001 para cá, estamos em 2022, só houveram 13 licitações da coleta de lixo em Vila Velha, as 3 feitas pelo prefeito Max Filho. Assim, então foi um período muito frutífero. Áreas verdes colocamos de pé, contratei, bati martelo na Bolsa de Valores de São Paulo, na PPP da iluminação, contratamos o primeiro financiamento internacional junto ao Fomplata, que está plantando as obras de infraestrutura em várias comunidades de Vila Velha, Santa Paula 1, Santa Paula 2, Pontal das Garças, Darli Santos, Balneário Pão da Fruta, Cidade da Barra, São Conrado, Riviera da Barra, com obras em andamento contratadas pelo prefeito Max Filho, né? Então, assim, e vai colocar de pé os parques. Então, contratações importantíssimas, né? Então, acho que essa última passagem pela prefeitura, nós colhemos um resultado eleitoral inversamente proporcional ao sucesso da gestão. Por que isso aconteceu? Acho que, assim, a falha de comunicação, né? A gente não conseguia se colocar, então houve muita exploração. Claro que algumas derrotas políticas junto à Câmara Municipal também contribuíram. Alguém já definiu o sucesso como a combinação de diversos fatores positivos. Você também pode definir o fracasso numa eleição como a combinação de diversos fatores negativos. Então, por exemplo, a PPP da iluminação que eu bati o martelo na Bolsa de Valores de São Paulo, ela foi contratada no final do mandato, ela começou a rodar. Então, assim, muitas coisas você não conseguiu entregar no tempo da eleição, no tempo político da eleição. Não, a própria contratação do Fomplata podia ter sido contratada em 2018, se o projeto não tivesse sido rejeitado pela Câmara. Eu tive que fazer isso, reverter uma decisão contrária da Câmara Municipal, só contratei em final de 2019. Mas vou deixar de fazer porque eu não vou ganhar o dividendo eleitoral? Não, vou fazer porque é bom para a cidade. E não deixei de fazer e não me arrependo de ter feito. Mas está dando nome ao atual prefeito. E aí? Qual é o problema disso? O importante é que o povo está sendo atendido. Então, assim, Edu, já ganhei a eleição, já perdi, né? Faz parte. Isso, né? Você sempre vai juntando experiência, né? E vai aprendendo, vai crescendo com isso também. E o que você está achando da gestão do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho? Acho que tem coisas boas e coisas novas. Tem nada ruim? Tem nada ruim? As coisas boas não são novas e as novas não são boas. Assim, muitas contratações sem licitação, muita adesão de ata, aderindo à ata de prefeitura de Rondônia, prefeitura de Itapemirim. Então, assim, esses senãozinhos assim, no mais está surfando muito na onda que nós mesmos proporcionamos, né? Eu vi a propaganda do IPTU da prefeitura, mostra a iluminação a vapor de sódio, uma iluminação antiga, e agora a iluminação em LED. Tudo bem, são coisas boas, mas que não são novas.
Você é candidato agora, né? Em 2022 você é pré-candidato, né? Deputado federal no PSDB, se Deus quiser. Está junto na chapa por enquanto, com o Sérgio Majesco. Ele esteve aqui também. Não, tem outras pessoas, não somos só nós dois, não. Quem são mais os Rodrigo Caldeira, que é o presidente da Câmara da Serra. Da Serra, exatamente. Fez a sua filiação, juntou mais de 1.000 pessoas na Serra, um nome em ascensão naquela cidade. O nosso partido fez uma federação com Cidadania, né? Cidadania teve o prefeito de Cariacica, o prefeito de Vitória, até um dia desse, vão ter seus candidatos também. A deputado federal, fala assim, em nomes de ex-vereadores de Vitória, na chapa. E outros nomes que a gente, assim, a ex-vereadora Neuzinha em Vitória, a ex-vereadora Ilma em Cariacica. Eu acho que a nossa chapa vai conseguir romper, né, o teto aí do quociente eleitoral, e acredito que o PSDB venha a recuperar uma cadeira à Câmara Federal, talvez até 2 cadeiras na Câmara dos Deputados. Você vai cumprir um mandato de 4 anos? Se Deus quiser. Aliás, a minha mulher que esteve me lembrando isso, Edu. Eu era deputado federal e falei com ela, amor, eu vou vir candidato a prefeito de Vila Velha. Diz ela que ficou 2 semanas sem falar comigo. 2 semanas sem falar comigo. Aí desse jeito. Ela não quer que você seja prefeito? Aí ela chegou para mim, se você inventar dedo de riste, mas enfim, claro que a nossa plataforma... Por que ela não quer que você seja prefeito? É porque, assim, o mandato executivo, ainda mais de um município como Vila Velha, né, tem tantos desafios, né, é desgastante, né, e eu já fui prefeito 3 vezes, né, Edu, então, assim... Não vai ser nunca mais agora. É desgastante, né, rapaz, não posso falar que dessa água eu não beberei, mas não estou pensando em eleição de prefeito, acho que dei minha contribuição, enfim... O amanhã trará os seus cuidados, mas eu penso em cumprir o mandato de 4 anos como deputado federal. É isso que está na nossa... A gente conversou... Até para não arrumar confusão dentro de casa. A gente conversou aqui também com o Felipe Rigoni, Não. Que é pré-candidato a governo do estado. Ele, na época, ele gostava da ideia de concorrer, mas não estava cogitando ser pré-candidato agora, nessas eleições. Falou, eu quero ser candidato, mas eu acho que eu ainda tenho tempo. Eu acho que você em 24 não, em 26, né? 26, em 26, não sei o que e tal. Mas ele falou uma coisa assim, que marcou o político que entra na política. Todo político tem o sonho de ser governador, tem o sonho de ser presidente da República, tem o sonho de alcançar os cargos máximos. Você quer ser governador do estado? Olha, meu maior sonho na política é servir a causa pública, né? Onde eu estiver jogando, né? A posição que eu estiver jogando, fui vereador, fui deputado estadual, fui prefeito de Vila Velha, assim, onde eu estiver atuando, eu quero servir a causa pública. Então... até foi um dos motivos que você me trouxe aqui, teve aqui um ex-deputado estadual. Vamos falar disso daqui a pouco. Ele era presidente da Assembleia e eu era prefeito de Vila Velha. E ele dizia que era invencível e tal. Ele dizia que tinha o rabo preso daqui na Austrália. Ele dizia isso na tribuna da Assembleia. Mas o rabo dele, apesar de ser tão extenso, nenhuma das suas irregularidades o levou a perder o mandato. Mas quando ele veio para Vila Velha fazer obra de pavimentação asfáltica, com recurso da Assembleia, a Assembleia anistiou uma determinada empresa no estado e com esse dinheiro veio pavimentar ruas em Cobilândia, em Santa Mônica Popular. Aí ele deu a oportunidade de ser cassado. E o autor da representação fui eu. Eu fui o autor da representação. Você era deputado estadual? Eu era prefeito de Vila Velha. Como prefeito de Vila Velha, fui o autor da representação, que cassou o mandato do então presidente da Assembleia Legislativa. E quando eu fui deputado federal, eu fui o relator da cassação do Cunha. Então, cassei o Grátis como prefeito, presidente da Assembleia Legislativa, e cassei o Cunha como deputado federal. Fui o relator da cassação do Cunha. Porque na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o relator, deputado Ronaldo Fonseca,
os 48 pontos da defesa do Cunha, ele rejeitou 47, mas teve um que ele acolheu o recurso do Cunha, para salvar o mandato do Cunha. Nesse momento, nós derrotamos o relatório, o deputado Ronaldo Fonseca, e aí os colegas deputados procuraram um deputado para ser o relator do Cunha. E aí indicaram o meu nome. Falei, estou à disposição. Fui escolhido para ser o relator do voto vencedor. O deputado tinha até 15 dias para se prevalecer, para dar o seu parecer. Eu usei 15 minutos. Eu sabia o que eu tinha que fazer ali. Assumi a relatoria, dei o relatório, fui muito torpedeado pela defesa do Cunha, naturalmente, pelo próprio Cunha e tal, mas dei o relatório. E foi o relatório que levou a votação em plenário e cassou o mandato do Cunha. Então, assim, muitos homens públicos falam em combate à corrupção, mas quando tem um corrupto a ser combatido, aí muita gente, né, sai. Nós somos daqueles que não saem. Na expressão do sulista, não somos de costear o alambrado, nós somos de ficar firme. Bom, alguém já disse, eu repito essa expressão, eu não sou filho de pai assustado. Então, eu entendo que eu estou servindo a causa pública. Onde eu estiver, eu vou estar servindo a causa pública. Esse é meu maior sonho. Mas me responde, quer ser governador? O seu sonho é ser governador? O seu sonho é ser presidente da República? Qual é o seu sonho político? Meu sonho é servir a causa pública. Você já falou isso. Já te disse isso, né? Mas eu, como cristão, eu quero servir a Deus, antes de tudo. Entendo que estando na vida pública, estou servindo a Deus, né? Porque há uma expressão bíblica que diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Antes, a autoridade é ministro de Deus para o bem do povo. Então, onde Deus quiser me colocar, onde o povo quiser me colocar, ali eu vou querer servir a Deus, ser ministro de Deus para o bem do povo. Tudo bem. Tá certo? Okay. Isso é o que me traz alegria. Tudo bem. Não sou de ir atrás de cargos, de patentes, sou atrás de servir ao próximo. Tudo bem. Servir ao próximo como? Você tem um projeto político? Meu projeto Você político quer chegar... atual, eu sou pré-candidato a deputado federal. Tudo bem. Tá certo. Enrola. Para! Edu, você quer ser presidente da... Então vamos de alguma emissora? Então vamos agora ao dia... Eu quero. Pô, por que não? Presidente da Globo? Olha que beleza. Se bem que a Globo tá caindo agora, tá sem grana. A Globo tá sem grana. Seu sonho já mudou. Mas o sonho muda mesmo, tem que adaptar o sonho. Isso aí. Agora vamos ao direito de resposta. Tem que ser o direito de resposta agora, né? Direito de resposta pelo seguinte, você já falou dele aí, a gente esteve aqui com o ex-presidente da Assembleia, José Carlos Grátis. Foi a primeira entrevista que ele deu depois de 20 anos. Ele foi cassado, né? Há 20 anos ele foi, há 22 pelo TRE, anos. por abuso de poder político e econômico. E respondeu por uma série de denúncias aí os seus de processos corrupção. puderam correr. Muitos processos, né? Muitos processos. Ele respondeu, ele mesmo contou aqui que ele tem uma sala cheia de processos na casa dele, que ele tem um monte de processo empilhado lá. Foi preso em presídio federal, foi preso aqui no estado, foi preso na delegacia, na Praia do Canto, foi preso em tudo quanto é lugar. E disse que foi sequestrado pelo governador Max Mauro. Na primeira cadeia dele foi quando o Max era governador, mas ele disse que não foi preso, foi sequestrado pelo então governador. Uma das coisas que ele falou, e ele falou de forma bastante efusiva, ele creditou essa perseguição política, que ele disse que foi perseguido politicamente, a você, ao seu pai e ao ex-governador Paulo Artung, principalmente a você e ao seu pai. Você perseguiu o ex-presidente da Assembleia, José Carlos Grátis? Olha, eu fui o autor da representação que cassou o seu mandato, né? Não tenho como negar que eu fui o autor da representação pela razão que eu já coloquei aqui. Nada pessoal contra ele. Pelo contrário, apesar dele ser um desafeto político, digamos assim, ele, como presidente da Assembleia, veio ao gabinete do prefeito, eu o recebi muito bem. Ele veio com a ideia de fazer as obras em Combilândia e Santa Mônica. Eu falei, são bem-vindas as obras. Agora, a forma de fazer, Zé Carlos, é a seguinte, vamos fazer um convênio com a prefeitura vai fazer a licitação, vai contratar a obra e vamos entregar à comunidade. Ele não quis me ouvir.
Ele contratou a obra sem licitação, direto pela Assembleia Legislativa, e veio fazer a obra em Vila Velha. O que é que eu fiz? Deixei a obra seguir, porque estava tirando o povo da lama e da poeira. Claro que quero a obra sendo feita, mas entrei com a representação no Tribunal Regional Eleitoral. E foi aquela representação que cassou o mandato dele. Ele foi o mais votado em Cobilândia? Foi. Foi o mais votado em Santa Mônica Popular? Foi. Mas foram os votos mais caros da vida dele. Ele pagou com o próprio mandato. Ele foi reeleito, mas o TRE cassou o registro da sua candidatura. Eu quero bem a ele, não quero mal não. Agora, tem um ditado que diz que quem bate esquece, quem leva não esquece. Ele não esquece de mim. Ele veio aqui, me chamou de tudo quanto é nome, mas enfim, é aquela história, né? Quem leva não esquece. Ele não esqueceu de mim e não me esquece de mim até hoje. Eu acho que não vai esquecer tão cedo. E teve alguma associação sua com o ex-governador Paulo Artung, que ele considera um outro desafeto dele? Paulo foi o grande beneficiário, porque Paulo foi eleito governador em 2002 contra Max Mauro, olha só. E o Grátis foi cassado em 2002 por aquela representação. Ele foi reeleito em 2002, não sei se o mais votado, certamente o mais votado, talvez o mais votado do Estado, foi reeleito, mas foi cassado. Então, quando Paulo Artung assumiu como governador do Estado, assumiu elegendo Vereza, presidente da Assembleia, ou seja, um cenário institucional totalmente novo, com uma modesta contribuição do então prefeito de Vila Velha, que limpou a área para ele, tirou o Zé Carlos Grátis e seu grupo da Assembleia Legislativa. É verdade que alguns indicados do Grátis também para o Tribunal de Contas do Espírito Santo também foram afastados por ação movida pelo ex-governador Max Mauro. Então é um grupo que não nos esquece, mas nós entendemos que demos importantes contribuições à causa pública no Espírito Santo. Você acha que políticos são vingativos, naturalmente vingativos? Depende do ser humano, né? Eu ouvi um importante líder falar esse final de semana que um líder nunca é neutro. Nunca é neutro. Então, assim, os seus valores internos, os seus valores no coração, na sua mente, ele vai externar isso de alguma forma. Um líder nunca é neutro. Então, assim, a pessoa vai ser na vida pública o que é no recato da sua casa. Então, assim, o coração do homem, né, é terra que ninguém anda, né? Mas através das suas ações, das suas obras, você vai reconhecer quem é a pessoa, né? Afinal de contas, não se colhe figos de espinheiros, né? E tem muito espinheiro na vida política nacional. Você é de que grupo político? Eu? O que a gente vê hoje, a gente ouve falar hoje no Estado e o Felipe Rigoni falou isso aqui, a gente tem o grupo do Paulo, a gente tem o grupo do Renato Casagrande, do Renato, e pronto, são dois grupos formados. Você, me parece, um pouco à margem desses dois grupos. Você não faz parte nem do grupo de um, nem do grupo do outro, pelo menos nunca fez. Você se considera de que grupo? E o Felipe Rigoni, e aí eu citando o nome dele mais uma vez, ele falou, não, eu quero montar um grupo, eu quero fazer um grupo, eu acho que esse tempo passou, está na hora de montar um novo grupo político. De que grupo político que você é? Eu sou do grupo político de Max Mauro, um cidadão chamado Max Freitas Mauro. Mas, obviamente, em política você precisa se associar, você precisa ter pessoas em volta de você, com pensamentos semelhantes, você precisa se formar um grupo. Mas você não precisa aderir a nenhum desses grupos que estão aí. Eu acho que a política tem que ser plural, né? Eu acho que um mandato eletivo é uma procuração que o povo te dá para você responder por determinado tempo. Acho que essa alternância também do Paulo e do Renato, né? O Renato só pode ser reeleito mais uma vez também. Enfim, vai chegar um tempo em que esse tempo vai passar. Eu fui prefeito de Vila Velha num contexto em que também a cidade se alternava entre Jorge e Vasco. Então, assim, veio de 20 anos também nessa alternância e, de repente, eu vim como prefeito de Vila Velha. O único prefeito de Vila Velha que foi reeleito? Mas enfim, fui reeleito.
em 2004, fui reeleito em 2000, 2004 fui reeleito, enfim. Então, não vejo assim... você vai me perguntar, você é Lula ou Bolsonaro? Quer dizer que a política se resumiu a isso? É muito mais do que isso. Então, para mim, o que interessa são as pautas do povo. Então, por exemplo, quero ouvir dos candidatos a governador o que vão fazer com o contrato da Rodossol, que vai vencer em dezembro de 2023. Então, no primeiro ano do próximo governador, do próximo mandato de governador, eu quero ouvir. Então, não quero me associar a esse ou aquele político, eu quero discutir as pautas do povo que interessam ao povo. Né? Então, assim, não quero me aliar, nem me identificar a nenhum grupo político que não seja em torno das pautas do povo. Se não for para isso, se não for para ser um instrumento do povo, da sociedade, para fazer as mudanças necessárias, os avanços necessários, eu prefiro não estar na política. Eu prefiro não estar. Se tiver que me curvar a estátua de ouro de fulano de tal, eu não vou me curvar. Eu quero que a política dê soluções aos problemas do povo. É para isso que estou fazendo política? Ou está fazendo política só para juntar poder para esse ou aquele grupo? Aí eu prefiro não estar. Você vota em Lula ou Bolsonaro? Eu vou votar no candidato do PSDB. Esse Deus que vai passar para o segundo turno da eleição. João Dória? João Dória é o pré-candidato do PSDB. Vai votar no João Dória? Vou votar no João Dória. Vou até comprar uma calça apertada, porque eu estou usando a calça não basta votar. Para, Edu. Muito bom. Muito bom. Você está preparado para o processo eleitoral de 2022? Emocionalmente sempre tive, espiritualmente também, né? E vou percorrer com alegria, né? Com leveza, como sempre fiz na vida pública, e com firmeza também, me conduzir nesse processo que será vitorioso com a graça de Deus. Você está preparado para voltar a ser prefeito de Vila Velha? Olha, Edu, eu estou me preparando para ser deputado federal. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Que dura 4 anos o mandato. Aí você está preparado para ser governador do estado em 2026? O futuro a Deus pertence. Temos uma eleição de deputado federal agora, meu amigo. Estou focado nisso. Acho que amanhã trará os seus cuidados. No presente ano, nesse ano, eu sou pré-candidato a deputado federal. Continua surfando? Claro. É que nem andar de bicicleta, você não desaprende nunca. Legal. Max Filho, ex-prefeito de Vila Velha. Está concedido o direito de resposta. Quer falar mais alguma coisa? Obrigado, não, tá ótimo. Legal, sucesso. Que tudo corra bem aí nesse ano. Que tudo dê certo. Se Deus quiser. Valeu. Obrigado, Edu. Um abraço.